Vamos ver de quanto a gente vai perder, vamos tentar não perder de muito, né? Mas eu acho mais provável a gente perder do que a gente ganhar. Mas assim, eu acho que... Rapaziada, eu separei aqui alguns cortes dos colorados morrendo de medo de enfrentar o Flamengo hoje pela Libertadores. Então assista esse vídeo, já deixa o like, porque depois que começar a partir desse vídeo já não vai servir de mais nada, né? A gente traz a reação deles depois da derrota. Então se inscreva, acione o sino, deixe seu like. Vambora começar aqui pelo jogo aberto. Simbora. Meu Deus do céu. Negão, vai devagar. É o time que venceu o Bragantino, deu uma expectativa, deu um fôlego, uma renovação de ânimo. Mas é o Flamengo, no Maracanã, um time perigoso. Agora, o Inter está definindo uma Libertadores. Tem que jogar na sua máxima concentração, tem que ser organizado, não pode se intimidar com o poder da torcida, que é maciço do Flamengo. É isso. Tem que jogar um jogo com seriedade, com vontade, querendo se classificar. E lembrando que vai definir em casa. Então, é isso. E tem mais um jogo ainda no Brasileiro no final de semana. Contra quem que é? Flamengo. Também já vai ser de uma vez só, né? Ou pra bem ou pra mal. Será que nós vamos ouvir aquela música? Taca, taca, taca. 3 tacas? Sim, 3 tacas, não. Mas assim, sabe... Mas A música aí arrebenta os direitos autorais. colocou os dois campinhos aí, o meio de campo do Inter e do Flamengo, muito interessante. Se você, ali que vai se ganhar o jogo. A única coisa interessante que eu vi ali, Cicinho, não, mas é que tem assim, 11 contra se você 11. Exatamente, se você for analisar jogador por jogador, não tem essa disparidade toda. O Não. torcedor do Inter também não tem que ter todo esse temor, porque o Inter tem um grande time. E se tem um time que pode jogar de igual para igual com o Flamengo, é o Inter. Já provou isso na estreia do Brasileiro. Então, assim, e o torcedor tem que pensar também, são 2 jogos. É, mais ou menos, né? Não tinha o Lino, não tinha o Royal, não tinha o Saúl, não tinha o Carrascal, enfim. Tem muita gente que não tinha aí, né? Mata-mata. Mata-mata. Não é, Pô, o Inter não é um não pode o brasileiro, quê? ponto corrido. Vacilar e querer jogar de qualquer jeito no primeiro jogo, tentar decidir. É colocar o pezinho no chão e tentar implantar seu ritmo de jogo. Não é para se desesperar, não. E o torcedor tá acreditando. Você viu que foi lá no hotel, recepcionou os jogadores, fizeram a fumaça lá. A torcida está acreditando. Por que não os jogadores acreditarem? Que pode. Não, eu vou dizer uma coisa. Perder jogo antes do jogo começar, isso não existe. Ninguém fez isso. Não existe. Só no São Paulo e Agora, Flamengo. você tem que respeitar o adversário. Você tá jogando contra o melhor elenco do Brasil, o time que mais investiu em contratações, uma equipe que é amplamente comentada e elogiada, não só no jogo aberto, mas na mídia. E o Inter tem que fazer a parte dele. O Inter tem que mostrar que ele tem condições. Depende só do Inter segurar o Flamengo. Esse é o problema. O Central Córdoba ganhou do Flamengo no Maracanã. O Atlético Mineiro ganhou do Flamengo. Então, eliminou! Mas ganhou no Maracanã. Então são exemplos que o Inter... Claro, são bons exemplos, né? Os 2 jogos do Flamengo entrou com o time titular focado na Libertadores, né? Central Córdoba, o Flamengo entrou com o time misto e abaixo da rotação. Contra o Atlético Mineiro, time misto. Bem que o time misto do Flamengo é bem completo, mas já com a cabeça que o foco não era Copa do Brasil, com erro individual. Então o Flamengo vai entrar tranquilinho hoje. O Inter tem que ter. Como que marcaram esses times jogando contra o Flamengo? Pô, vão tentar então fazer isso aí. Hoje, esse jogo, se o Alan Patrick tiver naquela noite inspirada, pode favor... Estarei assim em casa, Lampa. Foi de pena. Aproveitar que o Arrascaeta está suspenso, que esse sim é um jogador que faz a diferença. Ronaldão, não é simples, obviamente, eu tô mas com tem que jogar. O que você falar, eu tô com você. Não, calma, que você muda de ideia rápido. E aí, Rona? Menina Renata, o que você falou? O primeiro jogo que teve no Brasileiro, o que aconteceu lá no Maracanã? 1-1. Saiu na frente o Inter. E o Flamengo todo remendado, sem ninguém. Mas agora vai ter a volta de alguns jogadores. O que? O Pedro fez o que até agora? Só fez um gol contra o Fluminense. Só. Mas o Pedro é um jogador que a gente sabe que a qualquer momento ele aparece e aparece bem. Então eu não caio nessa conversa de que o Pedro... Porque o Inter, ele com uma vitória, e não só a vitória, o fato de jogar bem. Se fosse a vitória contra o Santos, ainda tem uma desconfiança por causa daquele final. Mas essa é uma vitória que tu vê que recuperou um ambiente de confiança, de personalidade. Os caras começam a achar, opa, a gente não é tão ruim assim.
Nós podemos enfrentar o Flamengo. Porque estava um ambiente assim, vamos ver de quanto a gente vai perder, vamos tentar não perder de muito, né? Mas tava um monte de gente jogando a toalha. E outra coisa, como muda num jogo de futebol, quando tu tem a chance num jogo equilibrado, que é o que só a maioria dos jogos do Brasileirão, tu tem a oportunidade e o gol acontece. Coisa que o Inter vinha criando. Às vezes o Inter estava jogando mal, mas tinha chance de gol, não fazia o gol. Ontem pintou a chance, o Matias fez. Pintou de novo, ele fez. Isso define um jogo, cara. Então, com o Alan Rodrigues e com o Ricardo Matias e com a vitória de ontem, eu acho que esse ano nos deixaram sonhar de novo. Eu já fiquei cheio de esperança agora. Eu estava morto. Me ressuscitaram. Eu estava morto. Eu acho que o Inter... O ano passado eu morri. Esse ano eu não morro. O Flamengo aí... Emicida. O Flamengo Esse aí é xarope. Belchior, Esse né? é xarope. Na verdade, Pô. você é Belchior, né, irmão? Não, é que... Tira o Inter. Um time que talvez tenha recuperado parte da confiança. O Flamengo ainda é favorito, ainda tem o melhor time, é o clube que tem uma folha superior a 40 milhões de reais por mês. Entendeu? Uma coisa maluca. Mas eu acho que o Inter entrou no jogo de novo. Eu acho que entramos na briga. Tu sabe, Nando, até em cima da enquete, né, e o Dedé falou, olha, vocês querem aí Thiago Maia, né, o Alan Rodrigues, aí Alan Patrick centralizado, né, o Wesley pela esquerda, o Alan Rodrigues pela direita. Claro que a gente caiu fora pro Fluminense, mas num certo momento o Roger colocou o Tabata por dentro. E no jogo contra o Bragantino, ele faz a mesma coisa. Ele se incomoda com o Tabata, porque era muito passo para trás, e foi dito pelo Colar na transmissão, né, no Maratona mais 45. Olha, o Roger perdeu a paciência com o Tabata. Toda bola que ele pegava, ele voltava. Toda bola que ele pegava, ele voltava. E aí o que ele faz? Ele bota o Alan Rodrigues aberto e puxa o Tabata por dentro. E o Inter melhora, faz um belo primeiro tempo. O Wesley também voltando a ser aquele velho Wesley participativo, né, de assistências. Então, assim, não sei se eu quero para começar o jogo o Tabata aberto ou o Tabata por dentro, mas que deu uma resposta boa, os dois trocando uma resposta boa. E o Alan Rodrigues é móvel, né? Isso também é positivo. Mas sabe que não vai ser algo fixo, parece, Henrique, com a entrada do Alan Rodrigues no time, esse posicionamento do meio-campo, porque é um jogador que permite esse tipo de movimentação. Nós já tínhamos a informação, ele jogava um pouquinho mais adiantado por vezes no Argentino Júnior, por vezes era um segundo volante, em algumas ocasiões, inclusive, abriu o meio-campo. Então é um atleta que dá possibilidades ao Roger de fazer algumas movimentações que tira o Inter um pouquinho do gesso. Porque Exato, já estava concordo. muito previsível a equipe do Inter a partir de certas peças que se repetiam na equipe. O que disse o Nando anteriormente sobre confiança, sem dúvida nenhuma, é um start. É óbvio que não é uma vitória contra o Bragantino que põe um selo ao Inter, ou dá ao Inter um selo, é uma máquina de jogar futebol, ninguém para o Inter. Não é. Mas o Inter pegou um time grog contra as cordas e foi lá e fez sua parte. Nós vimos isso trocentas vezes não acontecer. Então já é um primeiro sinal de recuperação de um trabalho que... Eu fiquei meio apavorado. Eu pensei, bom, as férias vou tirar pra descansar, mas era um estresse quando a gente ia parar pra ver o Inter muitas vezes. Isso é o meu receio, gente. Esse é o meu receio. A gente ceder muitas chances pro Flamengo, né? Assim, se a gente tiver tantas chances quanto a gente teve, se a gente tiver tantas chances quanto o Flamengo, eu acho mais provável a gente perder do que a gente ganhar. Mas assim, Né? eu acho que amanhã o Inter tem até a frase de André Flores, que ele me disse nas arquibancadas do Gran Parque Central, logo antes de começar a Nacional Inter. Hoje não é dia de jogar futebol, é dia de jogar Libertadores. Amanhã o Inter tem que jogar Libertadores. Amanhã, o juiz picota o jogo. Então que faça picotar o máximo possível. Aqui, ó, amanhã não tem que ter jogo. Esse é o negócio. Não tem que ter jogo. Porque, por exemplo, um 0-0 lá Então é ótimo. é baita de um resultado. Amanhã tem um cara que tem que ser importantíssimo. O nome dele é Sérgio Rocher. De novo, né? Vale lembrar o que ele fez em um tempo contra o Flamengo no Maracanã esse ano. Né? Exato. E assim, ó, Sérgio Rocher. Fora de casa. Oitavas de Libertadores. Estádio lotado. Jogando contra um time melhor, eu já vi isso uma vez, tá? Aqui no Esporte Clube Internacional. A gente perdeu, mas voltamos vivo A muito gente por conta voltou dele. vivíssimo. Então, assim, concordo contigo, né? E não só o Rocher, a gente vai precisar. Nossa dupla de zaga amanhã, quem for, vai ter que fazer uma partida nota Vitor e 9,5 Juninho, para 10. Então, Juninho, partida nota 10, né? E até acho que a escolha pelo Juninho vai ser a melhor possível, porque o cara que se precisar vai dar-lhe um bago, vai mandar a bola lá em São Januário, se for preciso, né? Nossos laterais também, e quem tiver ali de volante. Amanhã o sistema defensivo do Inter vai trabalhar. Amanhã que a gurizada durma bem, porque amanhã é um dia de muito trabalho. E aí, continuando aqui, né, falando em Libertadores, a Cláudia Moura. Vamos ganhar a Liberta em homenagem ao Fernando. Vamos!
Não, Com o Vitinho para tentar manter esse cara, essa válvula de escape? Ou o Roger pode pensar muito mais numa ideia de um Tabata para fechar esse meio, que é o que mais me preocupa nesse Flamengo? Sabe que sem o Carboneiro, o Roger acabou devolvendo o Wesley para a esquerda e isso corrigiu algo no futebol do Wesley, que fez diante do Bragantino talvez a melhor partida dele em muito tempo. O Wesley foi muito bem diante do Bragantino e ele tem essa sintonia fina com o Bernabé e o time cresce. O Tabata pela direita, embora tecnicamente ele não tenha acertado muito na partida, eu preciso aqui ser justo, porque o terceiro gol é uma roubada de bola do Tabata, ele consegue entregar pro time uma característica diferente de outros pontas que atuam pela direita. O Tabata é um meia construtor média ponta, como diz o Roger Machado, que consegue dividir um pouco esse protagonismo com o Alan Patrick. E no meu ponto de vista, ele também foi prejudicado pela péssima partida do Benítez. Tendo o Aguirre como companheiro, o futebol do Tabata também pode crescer. Então é como o Inter, como se ele tivesse diversas formas de atuar nesse meio de campo, tendo o Wesley pela esquerda, e eu acredito, Pedro Raid, que ele vai com o Tabata pela direita e tendo a boa opção do Vitinho pela esquerda. E tá tudo certo. Tendo o Borré, o Ricardo Matias no comando de ataque, nós ainda temos o Borré, que tem uma dinâmica diferente quando entra do Ricardo Matias. Acho que assim, o Inter ele começa a encontrar um caminho na hora certa. E eu tenho uma dúvida, Pedro Reis, uma pulguinha atrás da orelha, tá? O Richard tá relacionado e ele começou a partida diante do Fluminense. Nenhuma possibilidade será do Richard começar na do Thiago Maia? Eu vou trazer minha opinião sobre isso, mas eu preciso ir na reportagem, né? Eu não sei se o Thiago tem condições de trazer informações, já tá... Muito bem, tá? Então, desespero dos rivais aí para enfrentar o Flamengo. Obviamente, é 11 contra 11 dentro do campo. O Flamengo tem tudo para fazer um bom jogo. Ligado no 220, amassando o Internacional para não dar chance. Precisa fazer um bom jogo dentro de casa, porque depois é fora, é no Beira-Rio. E a gente sabe como que é mata-mata. O Flamengo não era prioridade a Copa do Brasil, mas o Flamengo sabe, já teve experiência aí com a Copa do Brasil. Sabe como é que funciona, não pode dar esse mole, esse vacilo contra o Internacional no Maracanã. Tem que fazer o resultado de no mínimo 2 gols aí para ir tranquilo lá para o Rio Grande do Sul a partir do próximo domingo, já pelo Brasileiro, na semana que vem, o jogo de volta da Libertadores. Coloca seu palpite nos comentários, já se inscreva, acione o sino, deixa o like, até o próximo vídeo.